11 horas, 11 minutinhos. Olha que número emblemático, hein? 11 e 11. Bom dia para você que está acompanhando o programa Temática. Valeu pela companhia, pela audiência. Nós começamos o programa de hoje, lembrando que estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Olha, sextou, eu já tinha dado um spoilerzinho, nós estamos no rádio para todo mundo que sabe disso, né? 79.9 no FM, 560 no AM, lá no site, ao vivo, e também no Facebook com imagens, facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu tava morrendo de saudade dessa amiga querida, que nas sextas-feiras vem aqui nos brindar com a sua alegria, com o seu colorido, com a sua energia. Maria Marlene Faria. Oi, Marlene. Bom dia, Beverly, ouvintes. Eu também estou com saudade. Nós tivemos 2 semanas de férias, estava morrendo de saudade da Beverly, de tudo aqui, né? Eu também, Marlene. Como é bom a gente poder ter pessoas que quando a gente encontra... Eu tava me dando conta disso esses dias. Não porque eu fiquei afastada. Isso é uma coisa que eu já venho recorrentemente me dando conta. Como é bom nossa rede de pessoas ser uma rede que a gente não foge quando encontra. Muito pelo contrário, a gente atravessa a rua para dar oi, né? Maravilha. Não é gostoso? Maravilha. Eu acho sensacional. Ter essa euforia de encontrar né? as pessoas. E vontade de abraçar e dizer que bom estar então, junto. Então, encontre mais quem te faz sorrir, né? É isso aí, eu sempre encontro. Eu tenho esse privilégio e a Marlene é uma delas. Ai, e para você que está nos acompanhando, eu já tinha dado spoiler do tema de hoje, né? O tema de hoje é o seguinte... Cara feia, para mim, é fome, né? É uma frase que a gente ouvia dos avós, dos pais, antigamente, né? Que não sei se hoje ainda se usa, mas muitas pessoas já ouviram falar e é uma metáfora para dizer que quando a cara feia tá demais, alguma coisa não tá certa, vai resolver. Se é fome, vai comer, porque não dá para aguentar gente de mau humor. Só que não é só um mau humor. Sim. É um mau humor que se expressa numa cara amarrada. Gente de fazendo beiço, cara torta, fechando a cara para as pessoas, não só no trabalho, na vida, nos relacionamentos. Marlene, tá uma loucura, né? Tá. Eu não sei se tu tens encontrado muita gente assim, mas eu como eu disse, eu sou privilegiada, eu tenho sorte de encontrar gente de bem, gente alegre, mas a gente vê um monte de gente de cara amarrada, que faz de uma coisinha um negócio enorme, sabe? Sim. Isso impacta a vida da própria pessoa e de quem está perto, né, Marlene? Impacta. E eu tenho dificuldade de gente com muita cara feia. Eu tenho, porque eu sou faceira, né? Mas às vezes eu faço de propósito. Se a pessoa está muito com a cara feia no elevador, eu digo bom dia, não sei o quê. Porque eu acho que a gente tem que ajudar a quebrar esse mal-estar, né? Eu acho que nesse mundo que está tão louco, tão corrido, as pessoas vão ficando muito irritadiças, muito mal-humoradas, que acho que tem muito a ver, né, com a cara feia, e muito negativas, né? Então, a gente tem que cuidar para não se contagiar, é contaminar a palavra quando é negativo, para não se contaminar com isso, porque... se a gente, por mais que a gente seja positivo, alegre, se a gente fica muito com essas pessoas, a gente vai ficando meio parecido. Então, eu não sei porquê, mas eu também tenho visto as pessoas muito assim, Beverly, acho que é. Que são fenômenos, eu não sei se eles talvez estejam andando junto, né? A gente sabe que tem as musas inspiradoras, que são 7, 8, 9, não me recordo mais, que elas são parentes, são primas, né? As musas inspiradoras são primas. Talvez, na mesma perspectiva, a gente tenha esses efeitos, essas expressões negativas que talvez sejam parentes também, que é o reclamão, talvez seja aquela pessoa que reclama demais, talvez seja parente, né, na emoção daquela pessoa cara feia, daquela pessoa mal-humorada, daquela pessoa negativa, talvez sejam primas, eu não sei. Pode ser que sejam, mas a gente percebe que às vezes a pessoa que tem a cara feia, ela não se dá conta que tá com a cara feia. E ela não é necessariamente mal-humorada. Às vezes ela só tem a cara feia e impacta. Eu vou dar um exemplo, Marlene. Eu até contei ontem aqui, mas eu vou retomar, porque foi exatamente o exemplo.
estive esses tempinhos atrás num banco, aqui em Caxias do Sul, para uma atividade. Todo mundo sabe que hoje, para você entrar num banco, você tem que ou pegar uma senha com um atendente que vai te ajudar lá a encontrar o tipo de serviço ou num totem, né? Normalmente tem um atendente que é para quê? Que é justamente para fazer com que você não entre na agência. Que você fique ali nos caixas eletrônicos, né? Te ajudando. Então, eles botam uma pessoa lá. E esta pessoa que estava lá, eu estava numa fila, devia ter umas 6 pessoas, mais ou menos. Eu era mais ou menos a 6ª pessoa. Então, eu enxergava bem ela, mas estava um pouquinho... A cara feia dava medo. As pessoas na fila diziam assim, nossa, será que ela vai me deixar entrar? Nossa, será que ela vai me... Gente, não deveria ser assim, não deveria ter medo. Porque a pessoa não está ali para coibir. Ela está ali para facilitar, para ajudar, não para provocar medo. Isso, não para provocar medo. E foi muito engraçado, porque quando chegou a minha vez, eu disse o que eu precisava com a pessoa e não teve não. É não se faz isso. Aí tu faz uma segunda pergunta, a pessoa não dá. E não faz a terceira. Tu tem medo de fazer a terceira porque tu imagina que aquela pessoa vai te responder de forma grosseira, ríspida. Então, para evitar, o que a gente faz? A gente vai embora com o problema embaixo do braço. Sim. E isso eu estou dando esse exemplo porque isso acontece em vários lugares. As pessoas, elas coíbem, acho que essa é a palavra. A cara feia coíbe os outros. Poxa, isso aqui é quase que coerção, né? Coerção, dependendo da situação, é um crime. Tu não pode coagir uma pessoa, né? Claro. Então, claro. Como que isso acontece? Isso me faz lembrar uma frase que diz assim, que um sorriso abre portas. E eu acho que quem trabalha na área de atendimento não pode ter cara feia, não pode ter cara fechada, ou cara de nojo, ou cara de novo essa pergunta, sabe? A pessoa tem que ser disponível, ela não precisa estar arreganhada, como diz meu pai, né? Mas ela pode estar mais disponível, porque às vezes a pessoa não quer estar naquele trabalho. Tudo bem, mas enquanto está, ela tem que fazer uma forma que fique melhor para ela. Mas é muito difícil lidar com isso, né? Porque além dessa imagem, né, que já coíbe, como tu disse, tu pergunta uma vez, 2, nada dá para fazer. Bom, então o que eu faço? Vou embora? E eu imagino, Beverly, os idosos, então. Se é difícil para a gente, que lida um pouco mais com tecnologia, com essas coisas, imagina para uma pessoa idosa que hoje, na maioria dos lugares, também não tem quem atenda, né? Mas eu tenho um exemplo para dar. Quando eu trabalhava na prefeitura e eu fazia seleção de estagiários para atender os idosos lá no IPAM, e tinha uma menina que eu selecionei, que ela parecia ter o perfil para lidar com idosos. Ela não durou uma semana. Quando os idosos chegavam, ela fazia uma cara tão feia que eles vinham falar comigo. Eles ficavam assim, com medo. Aí, um dia, eu falei para ela, olha, tu faz uma cara de brava, as pessoas ficam com medo de falar contigo. Então, eu acho interessante o que tu disse, Beverly, que às vezes a pessoa não se dá conta. Às vezes a gente tem que fotografar ou filmar a pessoa. Porque o meu pai, às vezes, faz umas caras de bravo que o meu filho imita. Eu disse, a gente vai ter que filmar e mostrar para ele, porque às vezes a pessoa não se dá conta. É verdade, a pessoa não se dá conta. E aí a pessoa gera um mal-estar, afasta as pessoas, porque ela não tem consciência da sua expressão, né? Sim, não tem consciência da sua expressão. Bom, isso é um fenômeno que eu estou aqui pontuando porque me parece que é relevante a gente fazer diferenciações. Porque senão a gente coloca todo mundo numa vala comum, né? O mal-humorado com o reclamão, com o cara fechado. Às vezes não é tudo junto. Às vezes não é o combo completo. E às vezes é o combo completo. Eu não sei se o combo completo manda aprender, né? Manda aprender. Que pensa, alguém que reclamar, Reni? Pensa reclamar de mau humor e cara fechada, tudo e negativo, socorro. É o inferno. Socorro! É o inferno! Socorro, né? Mas ok. Sim. Então, aquela pessoa que tem a cara fechada, às vezes, ela não sabe. Ok, se ela não sabe... Como é que a gente faz, Marlene? Você disse, vamos fotografar, mas não pode ser qualquer pessoa também, né? Talvez alguém mais íntimo, coisa e tal. Quem é íntimo dessa pessoa? Como é que poderia fazer uma abordagem que fosse producente, né? Que não fosse do campo assim, eu não gosto disso. Porque não é sobre eu gostar ou não. Eu posso gostar ou não gostar, mas é um fato que isso interfere no bom andamento da vida daquela pessoa e de quem está perto dela. É um fato isso, não é? Sim, é porque às vezes tem pessoas que não conseguem deixar elas expressam tudo no rosto. É verdade. Né? Acho que é difícil esconder, né? É difícil. É difícil.
Mas eu fiz um treino comigo, porque teve uma época muito tensa da minha vida que eu via que eu estava sempre assim, né? Com Sim. aqui a testa franzida. Então, agora eu faço um treino que quanto pior a situação, eu faço de quando que eu tô rindo. Faço assim, né? Um rindo de que não mostra os dentes, né? Um rindo de nervoso. Tô rindo de nervoso. Mas sabe que tem uma coisa por trás dessas pessoas muito mal-humoradas, às vezes, que tem até mandei ele para ti, que tem, às vezes, uma depressão crônica. Às vezes tem uma depressão crônica, uma irritabilidade, um desânimo, e que eles não sabem também. Que a gente chama isso de distimia, sabe? Então, às vezes, a gente precisa, quando vê essa pessoa, perguntar para ela: tu tá triste? Tu tá bravo com alguma situação? Aí a pessoa pode se chocar e dizer: não, por quê? Porque tu faz uma expressão de braveza, de cara fechada. E às vezes a pessoa não sabe. Ou ela pode dizer, né, como tem esses casos que tem depressão: ah, é porque eu tô triste com um problema que eu lido há 10 anos, né? E aí, o que acontece? Que eu já convivi com pessoas assim. Aquela cara amarrada esconde uma tristeza, esconde uma irritação e um desânimo que ela não trata, né? Que aí vira essa distimia, essa depressão profunda, e que às vezes ela nem sabe, ela acha que é o jeito dela mesmo, ou ela não quer ajuda. Né? Então, eu sempre penso que por trás de uma pessoa muito cara amarrada, muito crítica, mal-humorada, tem uma dor, sabe? Tem uma dor que ela não fala, não trata, não traz à tona, né, Beverly, também. Eu entendo o que tu queres dizer, Marlene, e faz muito sentido isso, né? De que a pessoa, às vezes, ela vai acumulando situações na sua vida e ela não vai resolvendo aquilo. Chega um momento em que a conta vem, né? A conta vem. Ficou então, crônico ficou aquilo. Crônico, Ficou concordo crônico. contigo. Mas acho que também tu vai concordar comigo. E se não for o caso, por favor, discorde de público, porque é para isso, a gente está dialogando, né? Isso aí. Eu tenho percebido, Marlene, que tem muitas pessoas, mas muitas mesmo, do campo assim, que chama atenção. De 10 pessoas, 9 têm esse comportamento, que é a falta de correlação. Por exemplo, a pessoa começa a achar que o problema dela é o pior, que a vida dela é pior, que o emprego dela é o pior, que tudo é pior. Mas ela não correlaciona com o que está acontecendo no mundo, no espaço-tempo dela. É como se ela vivesse... O mundo fosse só dela. Acha que é só o umbigo dela que é assim. Isso. E aí ela potencializa, né? Por exemplo, alguma coisa que não era tão... Você usou o exemplo do emprego, né? Acho que o campo do emprego é um bom exemplo, porque a gente passa muitas horas trabalhando no nosso dia. Tem né? muito emprego tóxico, né? Tem muito emprego tóxico. E tem muita gente que está no emprego que, para ela, é tóxico. Talvez o emprego em si não seja, mas para o perfil. Sim, que a pessoa não está no lugar certo. Não está no lugar certo. E o que aquela pessoa faz? Ela simplesmente não faz nada para mudar. Ela não faz absolutamente nada para mudar. Então, o que ela começa a fazer? A reclamar, achar que o mundo é ruim, achar que ela é uma vítima. Mas ela não fez absolutamente nada para mudar. Sabe, Marlene? Eu tenho observado muito isso, que a pessoa está num lugar que ela não quer, fazendo o que ela não quer, tendo a vida que ela não quer, sem relacionar se aquilo é uma coisa que, de fato, ela pode mudar, e não faz nada para mudar. Marlene, fica difícil, né? Fica difícil para quem aguenta, né? Fica difícil, né? Para quem aguenta. E é um fenômeno, assim, que eu tenho observado muito. Não estou julgando ninguém. É sobre não olhar para o lado. Sabe? A pessoa não olha para o lado. Ela simplesmente vive aquilo. Nossa, que ruim. Este exemplo da atendente que eu te falei, para mim, que estava ali na fila um pouquinho esperando até chegar nela, na hora que ela ia me dizer se eu podia ou não entrar no banco, para mim, eu fiquei observando, né? E observei que ela estava infeliz com o trabalho. Dava para ver que era exatamente isso, sabe? Saltava aos olhos. Ai, a mesma pergunta de novo. Ai, que saco. Ai, que gente burra. Ai, que gente que não sabe nada. Ai, vai se informar antes de vir no banco. Sabe? Ela não falou nada disso. Mas para mim era exatamente isso, né? Que ela estava expressando com o rosto, com a postura, com o tom de voz, com o jeito de falar, com os bufos que ela fazia. Sabe? A pessoa fica bufa. Além da cara. É complicado. Ainda bufa. Os bufos é ruim. Ai, que engraçado. Agora eu tô rindo, né? Mas na hora... os bufos é ótimo. Na hora de ficar, meu Deus do céu, ainda bufa, né?
Exatamente, só que então, se a pessoa não tá feliz, talvez ela devesse se perguntar, é o que eu penso, é o que eu levo pra minha vida. E tô Claro. trazendo aqui pra psicóloga analisar, porque pode ser que não seja a melhor forma de abordar o tema. Mas eu sempre penso assim, tem coisas que eu faço, Marlene, que eu não gosto também na minha vida, Todos nós, né? E muito mais coisas do que eu gostaria, inclusive. Sim. Porém, eu sempre penso o seguinte, eu posso mudar? Eu tenho condições de mudar? Se eu não tenho condições de mudar, dentro da minha cabeça eu tento pensar assim, bom, se eu não posso mudar, é o que temos para o momento, vamos abraçar, se abraça e seja Vamos feliz. fazer ficar bom de alguma forma, um pouquinho melhor. Um pouco melhor, não é verdade? Uhum. Então, por que hoje é tão difícil que as pessoas que estão nessa situação pensem dessa forma? Porque não é que eu sou uma privilegiada, era a cultura da nossa época, né, Marlene? Sim. É. Nós somos ensinados a sermos assim, não dá A para se resolver. adaptar, a tolerar. Se o problema não tem suportar. solução, solucionado está, era o que minha mãe Exatamente. dizia. Né? Então, a gente foi fundado nesse pensamento. Mas Sim. hoje ele não existe mais. Hoje Não. as pessoas não querem mais isso, né? Não, e a gente vê muito isso nos jovens também, né? Porque eles são desse mundo, eles já nascem no digital, onde parece que tudo é resolvido de forma rápida. Então, eles não têm essa tolerância à frustração, me parece, de suportar as coisas. Então, ai meu Deus, até quando eu vou ficar nesse trabalho? Eles não conseguem ver uma forma de resiliência, de se adaptar às coisas. Com certeza, aquela menina queria fugir dali. Né? Sim, sim. Mas a nossa geração, a gente entendia que para chegar num lugar tinha uma escadinha, tinha um certo sofrimento, tinha que tolerar, às vezes, um chefe difícil. Mas, como tu disse, isso não existe mais. É uma outra geração. Então, o que acontece? Se a pessoa aceitou aquele trabalho, ela deveria fazer algum esforço. Mas, se ninguém vê, a chefia, ninguém, ela vai ficar tratando mal as pessoas, fazendo cara feia. Com certeza, isso faz mal para ela também. Uhum. Porque a pessoa sofre de estar reclamando e tal. Porque diz a neurociência que o nosso cérebro, aquilo que a gente mais faz, vai virando o nosso padrão de funcionamento neuronal. Então, se tu só reclama, vai criando uma espiral negativa no teu cérebro. Uhum. E se tu só agradece também, tu vai sentir bem-estar, tu vai sentir melhor. Mas eu penso, Beverly, agora trazendo a situação de atendimento, que são coisas que me irritam muito, que a gente deveria dizer para essa pessoa, olha, eu vejo que parece que tu não está feliz aqui, mas o teu trabalho é me atender. Sinto muito. E eu preciso que tu me ajude. Porque, às vezes, uma fala nossa, assim, pode acordar a pessoa. Opa, será que todo mundo está percebendo? Né? Assim como quando uma pessoa faz cara feia e nos atende mal e diz assim, ai, mas todos os clientes gostam, só tu que não. Eu disse, bom, então eu não sou ninguém. Se só eu que reclamo, eu não sou ninguém. Acho que essa é a pior frase que eu já ouvi de atendimento, né? Então... Sim, porque muda a perspectiva, né? O problema passa a ser a pessoa que observou o problema, né? Exatamente. E eu não sei, eu acho que quando a gente precisa se fortalecer nessas situações, parece, para mim, que vai aparecendo só aquela situação. Para mim, ter que aprender a lidar com aquilo, sabe? E aí, eu tenho feito o esforço de dizer para a pessoa, sim, mas não foi isso que a gente combinou, mas é de outro jeito. E é difícil os relacionamentos mesmo, eu te admiro, né? eu jamais acho, eu digo jamais é uma palavra meio forte, né? Mas eu não consigo dizer para uma pessoa, né? Eu prefiro me retirar, me recolher. Mas não foi sempre assim, Beverly. Para mim, não foi sempre assim. Não, agora é um fenômeno, a gente percebe que tem mais pessoas assim, né? É uma coisa que, como eu te falei... Muitas vezes eu não falava, eu aguentava. Agora eu tô... Não, mas eu concordo contigo. Entende? Alguém tem que botar um stop, é a lei da inércia, né? Se você... Sim. Alguma coisa tem que ser colocada em movimento para ela se movimentar, e alguma coisa tem que fazer um obstáculo para ela parar, senão ela não para, né? Por exemplo, ontem não foi cara feia, mas eu tive que ajudar uma mulher atendida no programa Resgate das Mulheres Vítimas de Violência, num serviço que o único horário para atender ela era segunda de manhã, o único horário que ela não pode, porque ela tem que levar a filha autista num lugar. Aí eu disse, mas espera aí, mas eu não acredito que vocês não podem mudar o horário. E eles resistiam, que não dava. Aí hoje eu falei com uma outra pessoa do serviço superior, aí dá para dar um jeito. Engraçado, né? Eu vou contar, porque assim, são coisas que a gente não sabe, né, Marlene? Você acabou de dar esse exemplo, que foi de mudar
o funcionário, né? Mudar o funcionário e aí se consegue dar um jeito. Eu tive uma situação de saúde, plano de saúde, enfim, um encaminhamento para um exame, né? E a secretária do médico que encaminhou para o exame me pediu um X documento daquele exame. Aí eu fui lá e pedi o X documento, me deram o documento A. Eu levei lá para o consultório, pensei, não é esse, é outro. Aí disse, não, mas tá aqui, ó, o que tu pediu tá aqui, né? A pessoa me disse que é esse aqui agora. Não é esse, é outro. Levando em consideração que a secretária do médico que pediu era uma pessoa bem experiente, assim, tipo 20 anos de trabalho no consultório. E a gente sabe que nesses serviços médicos tem uma rotatividade também bem alta. A gente sabe de tudo isso, né? Tem uma rotatividade grande, enfim. Sim. Aí a experiente me disse, não, tu volta lá e pede tal formulário, porque eu vou precisar desse, senão não vai autorizar. E aí fica a gente, que é o paciente, o cliente, de ping-pong, resumindo a ópera, né? Fui lá de novo, me disseram a mesma coisa, voltei lá, disse, olha, é isso. Aí ela disse, não, olha, lá muda muito de funcionário, coisa e tal. Faz assim, ó, outros pacientes já relataram, tu tenta pedir em horários diferentes, tu tá indo no mesmo horário, tá pegando a mesma... Meu Deus, que loucura! Exatamente, porque que muda, os funcionários mudam. Só que, como ela é experiente, ela ficou com pena de mim. Ela ligou porque já era um horário diferente quando a gente se falou, ela ligou e ela conseguiu por telefone a tal guia que ela precisava. E ela disse, olha, tá aqui, ó, e eu já consegui pra ti. E aí resumindo a ópera, fiquei pensando o seguinte, sim, o serviço dela era conseguir a guia que ela precisava. Ela me deu as orientações, certo ou errado ou não, mas o que eu quero te dizer é isso, tem gente, Marlene, que quer resolver. Sim, são poucos. E tem gente que dentro dos processos, que os sistemas são complicados, eles são burocráticos mesmo, eles são feitos para serem burocráticos. Para quê? Para a gente usar menos, para a gente validar se realmente precisa. Realmente precisa? Eu até entendo, mas quem não quer resolver, não vai resolver. Não adianta tu trocar de horário. E quem quer resolver, acha o caminho. Impressionante isso, não é? Nossa, e eu acho que cada vez mais eu vejo poucas pessoas que querem resolver, que eu digo que a gente tem que ser pessoa resolutiva. Né? Eu aprendi muito isso no serviço público, mas hoje eu vejo nos serviços aí de atendimento as pessoas dizendo, não, é assim. É assim. É só assim. Sim. É só assim, é só esse horário, é só assim. Que loucura, né? Sim. Pois, e aí amarra a cara, né? Amarra a cara para te ir embora. Para te não resolver. Vai embora. Aquela cara feia já diz, sim, vai embora. Sim, encerra a conversa com a cara feia, né? É isso aí. Eu concordo contigo, é bem fato. Olha, tem vários outros aspectos pelos quais a gente vai tratar desse assunto e vai contando pra gente se você tem experiências. Antes de chegar no intervalo, Marlene, deixa eu trazer algumas pessoas que já participaram aqui. A Zélia é uma querida. Ela antes tinha me pedido, Marlene, a gente fez uma entrevista muito legal hoje com uma cabeleireira especialista em ruivos. Ai, que legal. E eu achei tão interessante também. E a Zélia me pediu o endereço, já passei no WhatsApp para ela, tá? Zélia, obrigada. Ela agradeceu, tá acompanhando o programa. Diz que não se manifesta muito, mas que tá sempre junto. A Isabel Viapiana mandou um abraço pra gente aqui. Ela foi no evento, eu conheci a Isabel. Abraço, Isabel. Ela foi no dia da atividade do Projeto Resgate, né? Muito legal. Ela disse o seguinte, olha... Quem tive o privilégio de conhecer, ela mandou uma foto contigo. Querida! E ela botou aqui, sem cara feia, graças a Deus. Querida. Depois ela comenta aqui, há caras que dão medo. Sinto dó das pessoas que em certas ocasiões são obrigadas a conviverem com esse tipo de gente. A toxicidade afeta e muito, né? Não é verdade? Sim. Que mais? Deixa eu ver aqui. A Neuzi Isabel Zátera. Oi, gurias, um abraço para Maria Marlene, né? Beverly, os mais debochados diziam, fome, cara feia para mim é fome, ou então é na tua natureza. Abraço, Neuzi, querida. É verdade, cara feia é tua natureza. Dessa, é fome ou é da tua natureza? Tinha aquela frase assim, eu sou feio, tu tá com a cara feia... Aí o outro, sim, eu tô com a cara feia, mas eu posso mudar. Tu que é feio não pode mudar nunca, né? Mais ou menos isso. A Mari, queridona, diz, oi, Beverly, bom dia. Cheguei em casa há pouquinho, liguei o rádio e me deparei com as vozes de vocês. Que bom ouvir vocês, que saudades dos programas de diálogo, de debate, de conversa. É a Mari do Altos de Galópolis. Ai, que legal. A Beverly voltou, Mari, agora voltamos. E ela me desejou aqui boa recuperação, né? Obrigada, Mari, muito obrigada. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu descubro o nome dessa ouvinte aqui.
Dirley diz o seguinte: passei agora de manhã, fiquei encantada com essa pintura do muro. Ela tá falando dos artistas, tem agora um painel que está sendo terminado no entorno do Museu dos Capuchinhos. Virando a esquina aqui, Maria Marlene. Vamos ver. São 4 representações de São Francisco, uma asiática, uma latina, uma europeia e uma, não me recordo, italiana, acho que é. Que bacana. Lindo, né? Vamos Cidade lá vai ver. ganhando cores, muito bonito. A Ana Célia também tá aqui com a gente, mandou um abraço para ti. Querida. Pronto, todo mundo entrega. Beijo, Ana Célia, do meu coração. Os recadinhos. Eu vou fazer o intervalo e, na sequência, a gente está de volta para falar cara feia e as suas repercussões na vida do dono da cara feia. E, cara feia, gente, no sentido metafórico. Cara fechada, emburrada, azeda, de mal com a vida. E como a gente pode também entender o quanto isso repercute negativamente em toda a sociedade. Porque não é só comigo, só com a Marlene, só com você. Sim. Isso é um jeito de estar no mundo e interfere em tudo. A gente deu alguns exemplos. Voltamos na sequência, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. Setembro é o mês de aniversário do Super Apollo. Aproveite as ofertas válidas só nesta sexta, dia 19. Costela bovina tiras congelada, R$ 19,90 o quilo no Super Apollo. Água mineral Vale Vita 500 ml com ou sem gás, 79 centavos cada no Super Apollo. Super Apollo, 55 anos, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 11h38. Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 21 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Dia 24 de setembro, das 11 ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco e o Sindserve apresentam um programa especial feito para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Em pauta, temas como saúde, educação e segurança, com destaque para o trabalho de quem faz Caxias acontecer todos os dias. Não perca, dia 24, das 11 da manhã ao meio-dia, aqui pela tua Rádio São Francisco. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h40. Muito bom dia para você. Retomando aqui o programa, eu, Beverly Rocha, Maria Marlene Faria, que é psicóloga clínica, ela é presidente da Apsiconor. Nós estamos conversando sobre os efeitos, né, os impactos sociais de relacionamento, da vida, né, de uma pessoa que constantemente está com a cara amarrada, né? Te brincava que cara amarrada para mim é fome. Pois é uma coisa que não faz nem sentido, né? Se você tem condições de viver a sua vida, viva. Para que a cara amarrada de forma recorrente, de forma corriqueira, né? Não só recorrente, mas corriqueira. Ou seja, qualquer coisa é coisa para estar com a cara amarrada? Claro que não. E quando acontecer uma coisa grave, né, Marlene? Sim. Eu sempre digo, olha, se tu tá chorando agora com uma coisinha, o que tu vai fazer quando uma coisa importante acontecer? Se tu tá angustiado com uma coisinha, o que tu vai fazer quando uma coisa importante acontecer? Inevitavelmente, Marlene, os obstáculos vão bater nas portas de todo mundo. Sim. Eles batem. Sim. Então, a gente tem que reagir a eles proporcionalmente ao tamanho do bicho, né? Isso aí. E eu acho que uma dica importante, Beverly, é a gente conviver com gente diferente de nós. Né? Se eu sou mais cara amarrada, mais fechado, vai conviver com gente que te faz rir, vai conviver com gente bem-humorada, vai ver comédia, porque a gente pode se esforçar para melhorar um pouco, né? Hoje tem tanta coisa, né? Até de graça, tanto da cultura como de curso para tu te desenvolver. Eu acho que é muita ignorância a gente ainda ouvir das pessoas aquela frase, eu nasci assim, eu vou morrer assim, sabe? A gente pode se melhorar, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não é assim, que não. Que pena, né? Que pena. Eu tenho observado também, Marlene, que tem pessoas que, nessa perspectiva de estar com a cara amarrada e não se dar conta, ela vai levando para frente, para outros lugares, aquela mesma emoção. Vou dar um exemplo aqui. Estou chateado com o meu trabalho. Vou dar um exemplo, né? Estou chateado com o meu trabalho, estou lá com a cara amarrada no trabalho. Chego em casa, como? Com a cara amarrada. Saio de casa, vou estudar, como? Com a cara amarrada. Vai amarrando todo mundo. Não é? É isso, você vai levando aquilo. É uma coisa assim, uma reação em cadeia. Você falou a palavra de contaminar, né? Sim, você contamina, se contamina e vai contagiando. Se contamina e vai contagiando outras pessoas. Daqui um pouquinho tá todo mundo contaminado pelo contágio com você. Você era o fenômeno que levou todo mundo a ficar com a cara amarrada. Eu tenho observado também, Marlene, nessa perspectiva, né, da continuidade, na perspectiva também de que há uma luta, parece que nós estamos sempre lutando, a gente é inimigo, é eu contra eles, no campo do trabalho, voltando lá. Eu, funcionário, tô contra o meu chefe, é como se fosse uma luta, a gente não tá contra ninguém, cada um tem o seu papel, o seu lugar, a sua função naquele ecossistema. Não é sobre estar contra ou a favor. Não se trata disso. Só que no mundo atual, essa coisa da cara amarrada está muito atrelado. Eu tô contra ou tu tá a favor. E a gente não tem que estar contra ou a favor de ninguém, não é verdade? Sim. Ainda mais no ambiente de trabalho, né? Sim. É porque eu acho que isso é um vírus do mundo atual também. Tu sabe Gostei do termo, vírus do mundo atual. Eu acho que é um vírus do mundo atual, essa coisa da competição, da disputa, porque se a gente vivesse num mundo que falasse mais em cooperação, em vamos somar junto essas diferenças, mas isso não é propagado. O que é mais propagado, né? É a competição, tu tem que ser excelente, tu tem que ser melhor que o fulano. Então, as pessoas vão, como é que se diz? Se ambientando, né? Que diz que tem o poder da ambiência, né? Com isso. E se a pessoa só vive num ambiente assim, ela vai ficar cada vez pior. Por isso que tem alguns teóricos que dizem que a gente deveria ter até 3 trabalhos diferentes. Por quê? Porque se na minha profissão eu posso ter 3 trabalhos diferentes, se um tá ruim eu tenho que suportar, tem os outros que estão bons. A mesma coisa as amizades. Eu sempre digo assim, às vezes você tem um amigo que é para uma situação. Você tem um outro amigo que é aquele amigo da festa, que é disposto para tudo, mas a gente não tem um amigo para tudo. A gente não tem pessoas que a gente convive que é para tudo. A mesma coisa na família. Às vezes tem pessoas tão difíceis na nossa família, aquela pessoa que só reclama, que só critica todo mundo, que é difícil de suportar, que não dá para ficar muito tempo perto. Mas aí, como a gente não vai mudar essa pessoa, a gente precisa aprender a se proteger, a dizer assim, bom, já sei que tais assuntos não dá para falar perto da pessoa, porque vai virar um discurso, porque vai ficar tóxico, então não dá.
né? Mas sempre tentando, de alguma forma, se o teu coração permitir, saber que essa pessoa que está tão amarga, ela tem uma dor, ela tem uma tristeza, ela precisa de alguma ajuda, né? Uhum. Eu gosto da visão da Marlene porque tem esse olhar que é um olhar sobre como, às vezes, também a gente banaliza um comportamento, né? Porque, tu veja, a minha perspectiva quando eu estava trazendo esses exemplos, sempre é do campo, assim, do meio perdi a noção, não tô conectado com o que de fato está acontecendo, porque a gente vive, às vezes, no mundo de Nárnia, né? Tô no mundo da lua, achando que o que eu tô sentindo é mais importante, e não deixo de ter um certo fundo de razão, mas desconsiderei, Marlene, por exemplo, que pode ser que sim, seja efeito de saúde mental, né? Porque nós passamos por momentos bem difíceis na história recente do planeta, né? Não só nós, não somos privilegiados. Nós tivemos, no mundo, situações muito graves, guerras bélicas, armadas. Não estou falando nem de conflitos em outros lugares. Impactou na vida da gente aqui. Teve essa questão da pandemia, teve essa questão da polaridade política, da instabilidade econômica. Nós vivemos um tempo que, se a gente parar para pensar... O ambiente não colabora. Não colabora, né? E sim, talvez a gente esteja mais adoecido e eu estava tratando aqui só por um olhar. E este olhar é bem importante, né, Marlene? Sim, porque, na verdade, na própria psicologia, né, quando eu estudei na graduação, quase 30 anos, se dizia que nós somos, a nossa personalidade, 50% ambiente, 50% a genética, o herdado. Mas eu acho que hoje o ambiente é muito mais do que 50%. Eu acho que o ambiente, ele te subjetiva, ele faz você se tornar... para sobreviver, tu tem que se adequar a um ambiente que às vezes não é o que tu quer, né? E então, acho que a gente também não tem que se adaptar 100% a alguns ambientes se a nossa saúde mental vai ficar prejudicada, né? Mas a gente pode escolher também estar em alguns ambientes, né? Sim. Porque às vezes a pessoa ganha bem, vai suportando, mas lá na frente ela vai ter um câncer. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, isso eu vou repetir aqui porque me parece, Marlene, que é um aprendizado cronológico. A gente vai ao longo da vida, né? A gente vai caminhando e o caminho vai ensinando algumas coisas pra gente, né? E um aprendizado que eu levo pra mim e sempre que eu posso eu compartilho é: se você não tá feliz com alguma coisa, identificou que isso não te traz felicidade, tenha atitudes que te levem a ter escolha de mudar. Porque é simples também, né, Marlene, dizer assim, todo mundo pode escolher. Não, às vezes a gente não pode. Às vezes não pode. Não pode, né? Às vezes a gente tem compromissos financeiros, pessoas que dependem de você, e você não pode naquele momento. Mas você pode fazer o que tem que fazer numa coisa que você não queira, se preparando para migrar, para mudar, para fazer uma transição. Então, isso dá. Isso é uma coisa que dá, né, Marlene? Só que a gente tem essa ideia do mundo polarizado, que é 880, ou eu tô feliz ou eu tô triste. Não, a gente pode estar no meio do caminho, né, Marlene? Exatamente. Então, às vezes, vamos falar uma coisa que tu falou aí, ó, da natureza, né? A nossa natureza, digamos eu e a Beverly, a gente tem uma natureza de ser um pouco mais alegre, assim. Se a gente está triste, às vezes a gente não mostra muito, né, Beverly? Sim. Mas todos temos, na nossa natureza, uma marca, assim, de ser mais bem-humorado, menos mal-humorado ou bem-humorado, mais introvertido, mais extrovertido, mas claro que tem situações na vida que a gente poderá ficar de cara feia e ficar triste e não querer sorrir. E tá tudo bem, que são momentos da vida. Agora, se é sempre assim, se eu sempre estrago a reunião dos amigos, se eu sempre estrago a reunião de família, ai, meu Deus, nem vamos convidar o fulano, porque, né, vai estragar a alegria. Aí a gente precisa que um anjo, que alguém nos diga, olha, quem sabe tu busca ajuda. Quem sabe tu vai no médico, né, daqui a pouco o médico manda lá para um psicólogo, porque às vezes a pessoa é resistente, tu vai fazer uma yoga, tu vai fazer... uma música, um coral, tem várias coisas terapêuticas que a gente pode, né, buscar ajuda, e tem coisas de graça, porque às vezes as pessoas que são vitimizadoras, assim, elas também dizem, não, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, não, mas para mim não dá, não, mas isso aí nunca funcionou, nada dá, né? Sim. Mas aí também Tu quer oferecer uma solução para o problema da pessoa, a pessoa cria mais 10 problemas. Cria mais 10 problemas. Bom, também a gente vai respeitar, né? É que nem nesse programa nosso de atendimento às vítimas, às vezes a gente vê que a pessoa não quer ajuda. Acho que às vezes ela está querendo
tentar ainda com o agressor, Sim. a gente tem que respeitar. O que nós vamos fazer? Tem um momento certo para todas as coisas, né, Marlene? Às vezes a pessoa não está preparada nem para mudança, né? E às vezes, Beverly, ajuda da pessoa que está ali mal, de cara feia, mal-humorada, triste. Às vezes também não é eu que vou ajudar. Às vezes eu vou indicar outra pessoa que vai lidar melhor com aquela pessoa. E uma coisa interessante, a gente está falando aqui da cara fechada, da pessoa azeda, enfim, que né, transforma de forma negativa os ambientes, impacta a sua própria, porque ela se prejudica, né, Marlene? Claro, afasta as pessoas, afasta se isola. Se isola, e ela também muitas vezes acaba ficando com essa identidade, né? Como vai lá em tal lugar que tem um mal-humorado, tem aquele cara fechado, tem aquele grosseirão, aquela grosseirona, enfim, fica como uma identidade. E é difícil depois a gente mudar. Fica o rótulo, né? Rótulo, Fica a é marca. bem difícil mudar, mesmo que a pessoa mude. Bem difícil. Depois as pessoas continuam achando que ela não mudou. Por outro lado, Marlene, que não é o assunto de hoje, mas acho que é interessante a gente falar, tem pessoas que são alegres demais, que também incomodam, né? Então, achar a tua mão, claro, quem tem uma tendência a ser feliz, alegre, extrovertido, que extravasa, ela vai ser. Mas o demais é para além da conta que as pessoas conseguem, às vezes, lidar. Porque também tem gente que se irrita. Não sei se tem gente que se irrita com a alegria do outro. Não é? Aí eu queria te perguntar, quem se irrita com a alegria? Eu, particularmente, fico tão feliz com a alegria do outro. Eu também. Nossa, eu fico muito feliz com a alegria do outro. Para mim, motivo de alegria é ver a alegria de alguém. Não posso nem conhecer. Mas tem pessoas que não gostam. Aí eu queria te perguntar. Normalmente é os mal-humorados e azedos. Isso é uma patologia, não gostar, ou não é desse campo? Eu acho que não é uma patologia, é porque eu fico com inveja daquilo que o outro é que eu não posso ser. Eu acho que é bem isso. Vou te dar um exemplo que é engraçado. Quando eu estava no serviço público, eu entrei com 21 anos, bem faceira, de bem com a vida, e tive que ir me fechando para sobreviver, né? Eu me lembro quando eu já estava, assim, sei lá, mais perto de me aposentar, eu tinha um diretor bem mal-humorado, azedo. E aí... O azedo dela foi ótimo, azedo. E eu fui resolver um problema com ele, eu dizia, fulano, vou te matar, tu não resolve as coisas, não sei o quê. Daí ele dizia, entra na fila dos que querem me matar. E daí ele pegou, porque ele me via bem-humorada para lá e para cá, olha o que ele saiu. Ele disse assim... Tu parece uma menina feliz no meio do campo. Tu acredita? Guria, eu fiquei impactada. Eu disse, mas será que ele está dizendo que eu sou uma pateta? O que eu sou? Ele está me elogiando ou ele está me criticando, né? Exatamente. E aí, depois fez sentido para mim. Claro, ele é um mau humor em pessoa. Ele está me debochando de uma coisa, eu acho, que ele não consegue ser. Porque ele é mal-humorado, negativo... o oposto, tu entende? Então, se eu não consigo ser do jeito do outro, que eu gostaria, não consigo, eu às vezes vou debochar, depreciar, que também é ruim, né? Entendi. Às vezes, inconscientemente, é uma forma de fazer uma... tomar para si, né? Eu não consigo, então eu tomo para mim. A Isa Viapiana, queridona, diz o seguinte, eu fui ao mercado e o produto que eu queria tinha acabado. Então, ela pediu informações a uma atendente, né, se iam repor esse produto. Essa atendente respondeu que não era o setor dela. A Isa continuou fazendo suas compras e segundos depois, bateu no meu ombro, a mesma atendente, e disse que iria ver no estoque. Foi e retornou com o produto. Essa funcionária resolveu o problema. Eu fiquei muito grata com a atitude dela. Bacana. Não era o setor dela. É aquilo que eu expliquei, né? Sim. Quem quer resolver, gente, acha caminho, né? Acha. E quem não quer também acha caminho. É impressionante, né? E a Isa conclui dizendo, eu mandaria as caras feias, essas pessoas de caras feias, para se contagiarem com a alegria da Beverly, da Maria Marlene, né? Mas não, vocês não merecem isso. Não merecemos. Já tive muitos na minha vida. É verdade. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Mas assim, a gente tem que tomar consciência que embora nós talvez tenhamos os nossos motivos para tristeza, para estar triste, mal-humorado, de mal com a vida, enfim, chutar o pau da barraca, se for eventualmente, acho que todo mundo vai tolerar, vai compreender, né, Marlene? Sim. Pelo menos eu penso que é uma coisa que ninguém está isento, então se compreende, né? Agora, quando é uma coisa corriqueira, contumaz, né? A Marlene me mandou aqui várias coisas que são recorrentes, né? Que afetam, isso vai minando, acho que a palavra é essa, né? Vai minando a tua própria vida. Então, além de fazer mal para os outros, que é evidente, faz mal para si mesmo. E eu queria fechar te perguntando, quais os impactos negativos de alguém que leva a vida assim?
Eu acho que é a longo prazo? Acho que é uma pessoa que ela fica isolada, com poucos amigos. As pessoas se afastam porque é difícil ficar com gente de cara feia, o que critica o tempo todo, que é mal-humorado. É quase um vírus, como eu disse, né, Beverly? E, com certeza, ela é uma pessoa um tanto deprimida, né? E pode evoluir, por exemplo, uma pessoa que é um pouco deprimida em função... Porque Pode. acaba que o isolamento, o não ser bem visto, o não ser querido, o não ser convidado para as atividades Pode sociais. evoluir para uma depressão, né, crônica, que Uhum. se não tratada pode ficar muito ruim, né? Então, por isso que a gente precisa ouvir, né, as pessoas que nos dizem, olha, tá meio demais, isso aí, tu vai buscar ajuda. Porque, às vezes, como a saúde mental, né, Beverly, é o subjetivo, não, é o invisível, né? Tu não vê como um corte. A pessoa, às vezes, acha que tudo é vontade, mas, às vezes, não é vontade de ser ou não ser cara feia, mal-humorado. Às vezes, é a química do cérebro que a pessoa funciona naquele mau humor, naquela desânimo, negatividade, que a própria medicação vai ajudar, só que às vezes a pessoa não sabe, né? Então, eu tenho uma paciente que ela estava bem negativa na ansiedade, ela disse assim, ai, que bom que eu te ouvi, fui tomar medicação. Agora eu tô bem pirulita, tô faceira, tô menos reclamona, tu vê. Sim. A medicação ajudou até nisso, né? Eu entendo, e às vezes a pessoa se privou anos, né, de ter uma Sofrendo. vida melhor, e faça, assim, uma última correlação, que a gente faz uma amarração de tudo que falamos com isso. Antigamente, a gente dizia o seguinte, no fim da vida, veja como você vai terminar. Não se trata mais de como a gente vai terminar, né, Marlene? Porque ninguém mais sabe. O próprio Covid abreviou a vida de quantas pessoas? Sim. A expectativa dessa Tem que vida... viver hoje. Exatamente. Então, não se trata sobre como você vai terminar. Se trata de como você vive hoje. Então, hoje a gente tem que querer sorrir, hoje a gente tem que ir num lugar que me faça sorrir, porque se eu fico repetindo esse padrão, né? Eu só vou naquele lugar que tem os iguais a mim, eu não vou melhorar nunca. Eu digo muito para os pacientes, a gente tem que experimentar situações diferentes, pessoas diferentes, porque às vezes tu ficou a vida inteira dizendo eu não gosto de uma coisa que tu nem experimentou. Verdade. Então, eu acho que para a gente fechar é isso, né, Beverly? A gente precisa do diferente. A gente precisa se contagiar com o diferente para a gente se conhecer também e ser mais feliz, né? Marlene, a Marlene sempre gosta de ser uma dica, uma orientação que a gente possa praticar todos os dias. Então, eu queria te encerrar o programa te perguntando, há alguma dica, alguma coisa para a gente trazer a razão? Por exemplo, estou com a cara amarrada, estou vivendo um problema, estou triste. Para a gente mesmo se trazer a razão, algumas perguntas, algo como, isso é motivo? Não sei, tem alguma coisa prática nesse sentido? Olha, eu vou dar uma dica bem engraçada. Pega uma caneta aí, Beverly. Tá, peguei. E bota aqui na tua boca, na horizontal. Se a pessoa que não gosta de sorrir fizer isso todo dia, ela vai mandar uma mensagem para o cérebro de alegria e o cérebro vai retornar a alegria. E ela vai aprender a ter menos cara feia. É como se ela estivesse sorrindo. Entendi, boa! Gostei, Marlene, muito boa. Entendeu? Leva uma canetinha junto, então. Porque mesmo que seja um sorriso forçado, o teu cérebro entende como alegria, né? Entendi. E vai retornar para ti. Então, vai ver comédia, vai fazer coisas que te deem alegria, porque a gente também vicia em só ver coisa ruim e ficando nesse padrão amarrado, carrancudo, negativo, que ninguém aguenta. O Rogério Camargo de Carvalho, que é psicólogo, também mandou aqui coraçõezinhos. Abraço, Rogério. E a Alexandra Fácil disse, abraço, queridas. Obrigada. Abraço. Marlene, obrigada. Até semana que vem, viu? Obrigada, gente. Bom fim de semana. Obrigada, Beverly. Com cara totalmente desamarrada, tá, gente? Isso. Bastante risada. Isso aí, gente. Esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeo.